Oi, 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 meninas, e vamos comigo em mais uma aventura aqui na cozinha. Enquanto isso, a gente conversa principalmente sobre um ponto de terapia. Hoje eu estava atendendo os pacientes e eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, enquanto a gente vai conversando aqui nesse papo de cozinha. Hoje eu vou fazer com vocês uma canjiquinha. Não sei se vai sair boa, tá? Eu vou tentar. Então você já me acompanha aí nessa nova aventura, tá? Não vou colocar microfone até mesmo para vocês ouvirem direitinho tudo que eu tô fazendo, enfim, vamos lá. Aqui eu vou colocar o milho, tá? Ó, você tira as espigas do milho, corta e coloca aqui no recipiente. Você vem, coloca no liquidificador e vamos com água, tá? Coloca a água. Como é a primeira vez que eu faço, eu não sei exatamente quanto de água usar. Pronto, bati. Venho aqui com o cessador. Aqui já tem uma quantidade que eu tava fazendo. Depois eu decidi gravar, né, pra vocês. Então vamos lá. Como é importante a mãe ensinar a filha a cozinhar, né? Eu não digo que eu gosto de cozinhar, mas minha mãe me ensinou a cozinhar. Então, esse mingauzinho aqui eu me lembro que ela fazia, principalmente na época de junho, né? Então ela me ensinava a fazer isso. Então, hoje, quando eu vi aqui o milho, eu falei assim, eu vou fazer, me trazendo a recordação de ela me ensinando a fazer isso. Então não é um problema eu fazer, por quê? Porque eu me recordo de que ela me ensinou a fazer, entende? Vou jogar fora o bagaço e vou ali pegar o microfone, porque eu acho que vai ser melhor pra vocês me ouvirem e a gente ir conversando aqui. Gente, eu falo muito olhando pra cá, quando na verdade é pra cá. Agora eu já tô aqui com o milhozinho, veja só, deixa eu botar a câmera aqui, ó, que eu cessei, né, como eu falei pra vocês. E aí a gente vai colocar no fogo pra começar a cozinhar, tá? Espero que a câmera esteja boa e vocês estejam me ouvindo bem. Vou pegar minha colher de pau, vocês já conhecem. E eu fiz um vlog aqui passado, eu tô doente aqui com isso. Na hora que eu tava tirando do congelador, o saquinho soltou, sujou o chão. Ontem teve faxina aqui em casa e agora sujei ali. Então você vai pegar ali aqui o coco ralado. Ó, tava congeladinho. Esses dias eu bati no liquidificador o coco. Tá vendo? E eu vou colocar só uma parte, depois eu vou vendo se precisa mais. Coloquei o coco. Esse aqui eu quero fazer, gente, zero lactose, né? Como tudo que eu gosto de fazer. Vocês também sabem que eu amo cravo e canela. Vamos aqui com cravozinho. Eu exagero, tá? Eu exagero. Eu amo cravo. Demais, demais, demais. E canela também. Gosto demais. A canela tem seu lugar. Não sei colocar pouco. Peguei uma gripe. Aí eu venho com o adoçante.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Eu com certeza vai precisar até de mais. O que eu tenho que fazer aqui? Ao leite. O leitinho Maravigold. Aquele leitinho zero lactose que eu falei que eu amo. Tá aqui. Trabalhando perfeitamente hoje. Gente, sujou o fogão. Ô, tristeza, viu? Eu fazendo de tudo pra não sujar. Não sei vocês, mas quando a casa tá limpa, a gente fica numa besteira, né? Sem querer sujar. Ai. Ele ainda frio. Como esse leite aqui não é leite líquido, ele ainda frio, eu vou já dissolver. Como essa receita, gente, é a primeira vez que eu faço, né? Então, eu não sei exatamente como é que vai ser, se vai dar certo ou não. Então, desfazendo aqui, tá? O coco. Eu acho que essa quantidade de coco vai ser legal. Acho que eu vou colocar mais. Eu amo coco. Não sei vocês, mas eu sou apaixonada. Vou colocar assim. Se eu quiser mais, depois eu vejo. Vamos colocar no fogo? Acho que agora já dá. Vai ter que colocar mais adoçante, tá? Mais adoçante. Será que vai ficar bom? Eu tô com medo de ficar ralo. Como eu nunca fiz, vai botar mais leite. Gente, se ficar ruim, poxa, todo o material vai ser, ó, mas não vai ficar ruim não, vamos pensar positivo. Coloquei canela. Eu vou colocar mais um pouquinho de canela. Um pouquinho. Vamos lá. Eu vou colocar pra esquentar, tá? E qual é o segredo aqui? É um mingau. Então, você vai mexendo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá. Vamos lá. Ó. Tá vendo? Você não pode parar de mexer. Que aqui, enquanto você vai mexendo, ele vai dando a liga. Não tem maisena? Então, a diferença é que aqui é o amido do milho, né? Então, uma hora aqui, ele vai começar a dar ponto. Vamos mexendo aqui pra gente chegar na hora do ponto. Enquanto vai dando ponto aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês, né? Hoje eu tive vários atendimentos e alguns deles eu identifiquei uma situação, né, que a gente sempre vê dentro de um paciente ou outro, mas hoje eu quero trazer isso aqui para vocês, porque aconteceu em mais de uma paciente, que é a crise emocional se dá por conta de problemas alheios em que você se mete para resolver e acaba tomando aquilo por seu, e quando você vai ver, você está com um problema instalado. Um problema que não era para você estar, um problema que não era para você estar se preocupando, porque assim, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma coisinha ou outra que tá ali para resolver, que tem que se resolver. Todo mundo tem. Mas se você não tem inteligência emocional e tentar resolver o problema primeiro, a tendência é você sofrer lá na frente. Porque você está tirando a responsabilidade de alguém de resolver os próprios problemas, né? Quantas vezes a gente entra em problemas de pessoas ao nosso redor, na intenção de ajudar, quando na verdade a gente está tirando da pessoa o direito de aprender. Às vezes da pior maneira possível, mas aprender. Um filho, marido, é um irmão, é um parente.
todo mundo ele precisa ter o direito de aprender. E às vezes a gente quer proteger tanto as pessoas a ponto de não permitir que as pessoas aprendam com os próprios erros. A gente vê muito isso com mãe, né? Mãe tem muito isso, de às vezes proteger tanto, de não querer, de não permitir que o filho aprenda com os próprios erros. Sendo que os mesmos, os pais, né, tiveram que errar, de aprender, né? Quantos pais não querem que os filhos sofram nada e vira aquela briga quando acontece alguma coisa? E é algo que a gente precisa começar a trabalhar, né? Até que ponto é válido essa questão de eu ser a defensora do universo, eu ter um tempo todo tentando fazer com que ninguém sofra, estando eu sofrendo? Porque se você se mete, você também passa a sofrer, né? E muitas pessoas hoje têm deixado até de resolver os próprios problemas, resolvendo problemas alheios. Tem um livro de Pablo Marçal que tem por título Vá Cuidar da Sua Vida. Tem por título Vá Cuidar da Sua Vida. E às vezes a gente precisa de um livro como esse, sabia? Mas do título, só o título, já nos é suficiente. A gente precisa voltar a cuidar da nossa vida. A cuidar das nossas questões. Quantas coisas que estão aí atribulando seu coração, tirando a sua paz, que às vezes não tem nada a ver com você, não foi você que causou. E às vezes você está apagando incêndio que você não tem nada a ver. E está deixando sua vida de lado, suas questões a resolver, seus estudos, né, sua saúde, está deixando de cuidar de você. Quantos estão deixando de pagar um exame para si, para estar tratando uma situação financeira que o outro causou? E o tempo todo vive nessa corda bamba, né? De nunca ter para si, de nunca... Por quê? Porque tá sempre... É aquele que apaga o incêndio de todo mundo, né? E às vezes a gente precisa sair desse lugar de ser o apagador de incêndio do mundo e voltar-se para si e cuidar da própria vida. E entender que você precisa se preocupar em dar o melhor de si, ou o melhor para você mesmo. Porque eu sempre falo isso para meus pacientes. Que justiça é essa em que só quando eu perco é que é justo? Que justiça é essa? Onde só é justo quando eu perco? Né? E sabe qual é a maior dor de pessoas que se doam demais e que se deixam de lado? É que quando elas precisam, é onde elas se veem só. Só que a culpa não é de ninguém. A culpa é delas mesmas, que se deixou pelo caminho. Né? E aí, mas não me ajuda. Claro, ninguém te mandou se deixar de lado. Ninguém te mandou, você escolheu. Né? E às vezes a gente planta a bananeira e não quer plantar a banana. E minha reflexão fica por aqui, porque meu mingau já está pronto. Gente do céu, deu certo. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que legal. Engrossou. Que legal. Fiquei muito feliz. Me lembrei agora de minha mamãe, viu? Me lembrei demais dela, demais. Ela amava milho e tudo que vem do milho. Vou colocar no pratinho e mostrar pra vocês. E vamos lá, com ele prontinho. Vou colocar aqui no pratinho. Minha mãe ela gostava tanto de fazer isso, aí ela colocava todos, colocava todos na panelinha, nos pratos, e
toda a porção da panela ela colocava em pratos e deixava esfriar já com a canela salpicada. Tô lembrando tanto dela em tudo aqui, gente. Em tudo tô lembrando dela. Cada detalhe. Se meu irmão ver esse vídeo, ele vai se lembrar dela também. Olha. Ah! Que lembrança boa. Que lembrança boa. Fica aí para vocês a reflexão e essa receitinha maravilhosa de mingau de milho, feito pela primeira vez, deu super certo. Zero lactose, zero açúcar, zero glúten, só coisa gostosa. Te convido aí. Eu não gosto de cozinhar, não é meu amor à cozinha, mas fazer umas coisinhas assim diferentes às vezes é bom, né? Um hobby novo, quem sabe. Um beijo, até o próximo vlog.